Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Together we can. Vodafone. Tempo agora para o Antes pelo Contrário, com Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva. Boa noite a ambos. Olá. Bem-vindos. Daniel, estamos na derradeira semana de campanha, dominada até aqui por polémicas a envolver Coutinho Figueiredo. O candidato já admitiu que fez declarações que foram infelizes. Isto é um sintoma de quê? Foi estratégia? Foi um lapso? Não sei. Sei que alguém que diz não sei onde é que tinha a cabeça a meio de uma campanha, não sei se está preparado para o que é a pressão, não é só da campanha, da Presidência da República. Não é? A experiência política, fala-se tanto do Almirante não ter experiência política, mete-se nos momentos de pressão. Se a esquerda e a direita tivessem candidatos agregadores, nós não estaríamos... o que estaríamos a assistir neste momento era uma concentração do voto em cada um da pessoa que conseguisse puxar esse voto. E o que está a acontecer à direita é exatamente o oposto neste momento. Deixa-me só começar por Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes, porque eu acho que depois isso é que leva à fase de Coutinho Figueiredo. Luís Marques Mendes estava certo quando decidiu fazer uma campanha mais próxima da AD, segurando o eleitorado fiel. Gouveia Melo estragou-lhe a campanha, não vamos aqui voltar a discutir o facto do escrutínio ao que foi a última década de atividade profissional de Marques Mendes. A verdade é que ele ficou atarantado e, ao ficar atarantado, exagerou na dose e fez uma colagem ao governo, do meu ponto de vista, excessiva, em que o quase apoio à Ministra da Saúde, que mais ninguém, a não ser o Montenegro e a própria Ministra da Saúde, apoiam, foi exemplo. As colagens ao governo no passado de candidatos nunca resultaram, e incluindo em governos com maioria absoluta, ou seja, em governos mais fortes do que eram os governos. Não estamos a falar mesmo da colagem a um espaço político que é o da AD, estamos a falar do governo. E eu até tenho dúvidas que o eleitorado da AD queira um Presidente da República que seja uma espécie de adjunto do governo, incluindo o eleitorado da AD. Acho que, aliás, a teoria dos cestos continua a ter validade, as pessoas não querendo propriamente bloqueios, acho que apreciam algum atrito que permite ir mantendo as coisas equilibradas. Coutinho Figueiredo tinha ganho, e ganhou, parece-me a mim, muito espaço com a queda evidente de Marques Mendes, mas ontem parece ter perdido o momentum, como se costuma dizer. O ímpeto. O ímpeto. Há uma palavra português corrente. É o ímpeto, exatamente, tens razão. Sobretudo quando diz que entre um democrata centrista, quase do extremo centro, como António José Seguro, e André Ventura, não escolhe. Ele podia responder o que todos os outros respondem. Não falo sobre isso. A segunda volta, aquela coisa redonda. Quando decide responder, esta é a pior resposta que podia ter dado. Eu acho, e aí provavelmente haverá muita gente a discordar de mim, que sendo programaticamente muito diferentes a Iniciativa Liberal e o Chega, ao contrário do que se pensam, há uma parte muito razoável da Iniciativa Liberal que navega nas mesmas águas culturais que o Chega e que por isso é difícil para Coutinho Figueiredo, não é só tática, é difícil para Coutinho Figueiredo dizer Ventura nunca, e hoje dizer que não lhe passou pela cabeça, é uma coisa que não... Deixa-me só terminar só para dizer isto. Eu tenho muitas dúvidas nestas sondagens, sobretudo as Tracking Pulse. As diárias. Sim, porque não, elas servem para medir tendências, não servem para a sondagem, mas também tenho muitas dúvidas que Luís Marques Mendes consiga recuperar o que perdeu, provavelmente o que terá perdido para Coutinho e para Seguro, porque eu acho que também está a haver uma perda de voto, provavelmente de Marques Mendes, para Seguro, que as pessoas veem como uma coisa segura, no sentido em que não aquece nem arrefece, mas provavelmente não nos traz problemas e pronto, fica lá. Francisco, para Coutinho Figueiredo, pode ter aqui um volte-face? Pode ter de facto um impacto real?
Não sei, porque eu, ao contrário do Daniel, eu não consigo fazer a circulatura do quadrado que ele fez aqui, que é, por um lado, eu não confio muito nas sondagens, mas depois tira conclusões definitivas sobre quem é que pode recuperar e quem é que não pode recuperar. Eu disse uma coisa para que as diárias servem, para tendência. Sim, mas, e ela diz, por exemplo, a sondagem que o Marcos Mendes teve a cair. A sondagem 2, mas a sondagem 2, que também acho, às vezes a análise mais fina é mais importante. A sondagem 2 da RTP, segundo o que a RTP diz, que eu vi, a sondagem da Católica, para a RTP, cerca de 60% dos eleitores que dizem que vão votar em João Coutinho de Figueiredo dizem que não têm o seu voto ainda definido. Portanto, isso também pode levar aqui a algumas dinâmicas. Amanhã há outra sondagem também com uma amostra mais robusta que nos pode levar a reforçar as conclusões que se têm tirado hoje ou a infirmá-las. Mas seguramente ainda não tem o impacto destes 2 dias, vamos lá ver desta polémica. Vamos lá ver. Eu não consigo medir isso, consigo já agora medir o tema por questões de princípio. Um liberal de direita, a sua primeira obrigação é defender o princípio da liberdade individual como princípio organizador da sociedade. E por isso a sua segunda obrigação é defender as instituições do liberalismo político que defendem essa liberdade individual, a dignidade da pessoa humana, contra os autoritarismos. E, portanto, o principal inimigo de um liberal neste momento em Portugal é André Ventura e o Chega. Ponto. Eu tenho muita pena, eu percebo toda a complexidade do eleitorado e da militância da Iniciativa Liberal. Eu já estive num partido complexo, por muito pequeno que em alguns momentos da história fossem. Geralmente, quanto mais pequenos, mais complexos são. Como tu lá sabes, basicamente. Dizia-se quando lá no meu partido, no CDS, que quando havia 2 pessoas havia uma cisão. Havia 2 tendências. Mas eu percebo isso tudo. Eu vivia na convicção, e quero ainda, e julgo que eu não acho que o João Coutinho de Figueiredo seja igual ao André Ventura, mas eu acho que ele era e devia ser da ala que diz que os liberais são contrários ao Chega. E aquilo que lhe passou pela cabeça, ele diz que não sabe o que é que lhe passou pela cabeça. Vamos, para usar um verbo que ele gosta de usar e que fez dele slogan, vamos imaginar o que é que lhe passou pela cabeça. Eu tenho a sensação de que o João Coutinho de Figueiredo, inebriado pela possibilidade de chegar à segunda volta, quis fazer uma espécie de all-in. Já fui ao eleitorado da AD, agora quero ir ao eleitorado do Chega. Vou alargar aqui. Porque ele presume, precisamente porque à volta dele há muita gente que podia estar na Iniciativa Liberal e no Chega ao mesmo tempo, ele entende, e se calhar os dados mostram-lhe isso, que há uma espécie de contiguidade do eleitorado. E ele o que quis sugerir ao eleitorado a esse eleitorado é que tanto eu, Coutinho de Figueiredo, como André Ventura, somos representantes dessa vertigem insurgente do eleitorado português. Isto tem 2 problemas. Um problema de princípio, como eu já disse, que é encostar a Iniciativa Liberal à direita radical, quando eu gostava que houvesse em Portugal um partido, sinceramente gostava que houvesse um partido liberal mesmo, propriamente dito. Eles dizem que são liberais em toda a linha. Quando passa para o liberalismo político, para muita gente da Iniciativa Liberal tem um amor mal escondido por André Ventura. E depois tem uma questão tática, que é se o João Coutinho Figueiredo entende que tem possibilidades de passar à segunda volta, por que raio é que ele se vai encostar ao eleitorado do candidato mais odiado? Porque é que porque a direita, mesmo que perca as eleições, por exemplo, para António José Seguro, a direita continua a ser enorme em Portugal. Entre esquerda e direita, a direita é muito maior que a esquerda. E porquê é que João Coutinho de Figueiredo, tendo na cabeça dele a possibilidade de passar à segunda volta, vai querer passar à segunda volta como um candidato mais do espaço da direita radical do que da direita centrista, que pode ir buscar votos ao centro e ao centro-esquerda? Para mim é verdadeiramente incompreensível. Pelos vistos para ele também, porque não sabe o que é que lhe passou pela cabeça. E quem é que beneficia com isto tudo? Luís Marcos Mendes é que pode esfregar as mãos de contentamento? Não sei se, quer dizer, essa imagética eu não a uso muito, mas é evidente... todas as sondagens o dizem, independentemente sobre a classificação que expõem para a primeira volta, que o único candidato do espaço do centro e do centro-direita que passando à segunda volta, ganha
provavelmente de caras a qualquer um dos outros candidatos, é Luís Marques Mendes. Não é Coutinho de Figueiredo. Portanto, se João Coutinho de Figueiredo passar à segunda volta, provavelmente não ganha. Se ficar à frente de Luís Marques Mendes, provavelmente nem sequer passa à segunda volta. Portanto, o único candidato que, podendo passar à segunda volta do espaço da direita, que ganha as eleições presidenciais, é evidentemente Luís Marques Mendes. Eu imagino, e estou em crer, que ele vai fazer vai explicar isso ao eleitorado. Daniel, a esquerda pode beneficiar da dispersão de votos do PSD, mas pode, de alguma forma, estar exatamente a fazer o mesmo? Sim, a esquerda está numa situação como a esquerda, e eu não ponho aqui apenas a esquerda, vamos pôr a não-direita, porque há aqui muito eleitorado que não é de direita, mas não quer dizer que esteja no espaço claro da esquerda. Há um risco de haver uma segunda volta só com candidatos de direita. Esse risco existe, seja com André Ventura Marques Mendes, André Ventura Coutinho Figueiredo. Portanto, ou seja, ou uma solução extrema-direita, candidato do governo, que daria a vitória, evidentemente, a Marques Mendes e, do meu ponto de vista, uma enorme margem de manobra a um governo, até porque Luís Marques Mendes não é Marcelo Rebelo de Sousa, ou uma versão mais radical, que, do meu ponto de vista, seria um estouro nos valores constitucionais, porque os nossos valores constitucionais definem, o nosso específico, não é os valores constitucionais em geral, é os nossos, definem a democracia política e a democracia social. Há constituições diferentes, a nossa é assim. E André Ventura põe em causa os nossos valores constitucionais no que toca à política e Coutinho de Figueiredo põe em causa os nossos valores constitucionais no que toca às questões sociais e económicas. Quem acha que eu estou a ser injusto, Coutinho de Figueiredo vem a meu auxílio. Porque é o próprio Coutinho de Figueiredo que divide, de facto, quando nós vemos a intervenção dele, os candidatos em socialistas e não socialistas, coisa, aliás, que a IEL passa a vida a fazer. O grande ataque que a IEL faz ao Chega é dizer que ele é socialista, às vezes, quando eles defendem um determinado tipo de coisas. E não democratas. Para Coutinho de Figueiredo, é a questão do socialismo e não a questão da democracia que é central no seu discurso e da IEL, em geral, há muito tempo. A esquerda, neste momento, olha para isto e tem... Há aqui uma coisa clássica, não é? Que é a questão do voto útil. As eleições presidenciais até são as eleições em que faz mais sentido o voto útil. Porquê? Porque o derrotado não fica representado. Não é? Ao contrário do que acontece para as câmaras, para as assembleias municipais, para a Assembleia da República. Aqui quem perde, perde tudo, quem ganha, ganha tudo. E aqui o grande problema da esquerda já nem é... Eu acho que os candidatos mais pequenos vão ter resultados abaixo até do que mereciam e da campanha que fizeram e do apego até que muitos eleitores até podem ter gostado das suas campanhas. O problema é a própria aritmética, já nem sequer. Porque começa logo para a aritmética, que é o eleitorado de esquerda ganha com a dispersão, como disseste, entre Luís Marques Mendes e Coutinho Figueiredo fazem, mas eles próprios não sabem em quem é que devem concentrar o voto. Se António José Seguro... Já sabem. Veremos. Vamos esperar para as últimas sondagens. Por agora, não é no Almirante. Eu não me estou a pôr ou António José Seguro ou o Almirante, porque à esquerda interessa votar naquele que é certo, que tem maior possibilidade de ir à segunda volta. E depois há a questão política. António José Seguro, há a questão, não vou voltar a ela, de Passos Coelho, da última vez que teve funções políticas, porque não é passado. Tem a ver com aquilo que podemos intuir que Seguro fará ou não fará para defender a Constituição da República. Por outro lado, tem valores básicos que todos nós conseguimos encontrar, ou seja, ele consegue abarcar, eu e o Francisco, nenhum de nós lhe repugnará seguramente do ponto de vista político, não é? Do ponto de vista dos valores, ter Seguro como Presidente da República. Não tem aquele... Eu devo dizer que entre Seguro e André Ventura nem sequer é aquela coisa de dificuldade. É tão claro. Cristalino. Claro, evidente. Para mim, até porque eu nem sei se o Seguro está mais longe. Com grande felicidade às urnas. Eu nem sequer sei se o Seguro está mais próximo de mim do que Vou seguramente mais feliz às urnas do que tu, imagino. Sim, provavelmente. Mas eu já não vou feliz à primeira. Portanto, sim, tu já não vais às urnas feliz desde 1989. Por outro lado... Em 86, em 86 não votava. A última vez que fui feliz não votava. Eu disse 89, foi porque caiu o muro. O Gouveia Melo tem o problema de não só está a aprender vai aprender no cargo, como está a ganhar convicções durante a campanha. Por outro lado, garante um atrito necessário, isso é certo, com
um governo num momento em que uma hegemonia é tal da direita em Portugal que é preciso haver algum atrito. Sim. Dito isto, há uma coisa que para mim parece evidente no eleitorado de esquerda e vejo isso à minha volta. A esquerda, na medida em que consiga fazer as contas certas, vai fazer tudo para evitar uma segunda volta entre a extrema-direita e o governo, ou entre a extrema-direita e os liberais radicais. Disso eu tenho a certeza, e é muito injusto para os candidatos mais pequenos, mas tenho a certeza que esse Serem movimento penalizados. é mais imparável do que foi em qualquer outra Francisco, eleição. António José Seguro tem-se esquivado a colagens ao PS, o próprio apoio de Pedro Nuno Santos pareceu reduzido apenas a mais um. Está a ignorar, está a secundarizar o PS? Eu acho que o apoio do PS foi claro e foi atempado. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos muito concentrados no impacto das sondagens mais recentes e nas dinâmicas que elas aparentemente geraram. Mas as sondagens mais importantes, provavelmente as que mais determinaram até este momento esta eleição, pelo menos o evoluir das intenções de voto de acordo com as sondagens, são as primeiras. Porque são aquelas que mostraram o risco de a esquerda não ir à segunda volta. Porque António José Seguro estava muito em baixo. E isso fez a esquerda, designadamente do PS, tocar a rebate. E eu devo dizer que eu primeiro achei um sinal de fragilidade que o António José Seguro apelasse ao voto útil tão cedo. Eu nunca vi numa eleição presidencial apelar-se ao voto útil tão cedo. E mais do que isso... Ainda antes da pré-campanha, quase. Sim. Há da adesão do próprio líder do Partido Socialista, que até não sei se lembram, que veio dizer, não, o candidato do PS é o António José Seguro, não é o presidenciável é António José Seguro. Gouveia Mel. Não é o Gouveia Mel. Mas devo dizer uma coisa, sim, era uma manifestação de fragilidade ou fraqueza, mas era ao mesmo tempo o reconhecimento dessa fragilidade uma manifestação de clarividência. Porque foi isso que fez com que António José Seguro crescesse nas sondagens. E é por isso que eu não acho necessariamente uma manifestação nesta particular eleição, com estas características, em que é preciso fixar o voto do eleitorado mais evidente, mais provável, que, por exemplo, o Luís Marques Mendes se cole à AD. Não sei se isso vai... Deve-se colar à Ministra da Saúde, percebes? Esse é que é o problema. Pois, mas, Daniel, sabes porquê? Não é só colar-se. É dizer, há um eleitorado... Porque as pessoas suspeitam o que é que vai ser ele como presidente, há um eleitorado da AD que pode ser conquistado por duas coisas. Em primeiro lugar, é um eleitorado que quer fundamentalmente, ao contrário de ti, que és o atrito, quer estabilidade. Percebes que atrito não é bloqueio, é atrito. Está bem, não é bandalheira. Não, é aquilo que a democracia precisa. Não é? Pois, mas há um outro eleitorado, principalmente aquele eleitorado que há pouquíssimo tempo votou no Luís Montenegro, pode querer. Eu não quero candidatos que vêm para aqui prometer ser a oposição a partir de Belém. E depois há outra coisa. Também há um eleitorado que é exatamente como o eleitorado do PS, que ficou a correr declarar o seu apoio a António José Seguro, também há um eleitorado clubista. Sim, claro. E, portanto, não é totalmente... o foco agora de António José Seguro, o centro-direita? Não sei, eu acho que António José Seguro, o foco eu acho que até de forma inteligente, é estar quieto, fazer-se de é ser o mínimo dominador. Conseguir distribuir. É ser o mínimo dominador comum, em que à medida que as pessoas se vão chateando com os outros candidatos, têm aquele em que não chateia. Que era a estratégia e que foi sempre a estratégia de Luís Marques Mendes também. Sim, só que não conseguiu. Não sei, vamos ver. Não estou a dizer que não vai, não estou a falar dos resultados que ele não tentou. E é essa estratégia... Deixa-me só dizer isto, eu vinha, enfim, parece que não tem nada a ver, mas tem alguma coisa a ver. Eu vinha para aqui ouvir um podcast inglês, não sei, nem sei porque é que eu escolhi aquilo, mas devia ser que estava a seguir, estavam a falar sobre os Liberal Democrats. E alguém estava a falar sobre como eles parecem a estratégia LOP, que era quer dizer, Least Offensive, os protagonistas menos ofensivos, qualquer coisa assim. Que era como o autor dos Sopranos, da série, qualificava a televisão entre os Sopranos, que era os autores, para ter o maior número de audiência possível, procuram protagonistas ou personagens que sejam o mais abrangentes possíveis. E eu acho que eu estava a olhar para aquilo, estava a pensar em António José Seguro, que é LOP, Least Offensive, não sei se é protagonista, já não confesso. É da maneira que o nosso sistema se torna mais parlamentarista.
E na verdade, repare, como ele não precisa ter 50%, nem 30%, nem 40%, porque se tiver 20 e tal por cento também não é um resultado extraordinário. A questão é, deixa-me dizer-te uma coisa, isso funciona se a segunda volta, se ele for à segunda volta, com ou Coutinho Figueiredo ou André Ventura. Se for com Luís Marques Mendes, já não vai poder fazer essa campanha. Nenhum deles vai poder fazer essa campanha. Só uma nota final. Se André Ventura passasse à segunda volta com António José Seguro, eu acho que nós íamos ter uma surpresa má sobre a votação, para quem não gosta de André Ventura, má. Não acho. Porque eu vejo muita gente, precisamente pelo que tu estavas a dizer, há muita gente que se define pelo anti-PS, que muita gente que vota, por exemplo, em Coutinho de Figueiredo, provavelmente ia votar em André Ventura. Eu por acaso acho que Seguro, pela razão que tu disseste, Seguro é o candidato numa segunda volta que tem melhores condições contra o Ventura, exatamente pela razão que tu disseste. Não chega a criar suficiente incómodo para custar votar nele. Do que eu gostava mesmo, só para terminar, era uma segunda volta clássica entre Luís Marques Mendes e António José Seguro. Era reconfortante. Era uma espécie de regresso a casa. Mas pelo menos a avaliar pelas sondagens esse cenário parece quase impossível. As sondagens também já se enganaram no passado. Francisco Mendes da Silva, Daniel Oliveira, boa noite a ambos. Boa noite. Eu peço-te um minuto que não é de silêncio. Um minuto de cala-ódio que vibra no teu telemóvel. É lá que te convencem que o sucesso é luxo, posse e cilindrada. Dizem-te que o lugar da mulher é em casa e de preferência calada. E se ela sai de saia, então que não saia sem mim. Ouves, ris, partilhas e não pensas por ti. Trava o algoritmo que só te mente. Acredita que ser homem pode ser diferente. Together we can. Vodafone.